E será que o final de My Hero Academia foi bom? E lançou, nesse último domingo, o capítulo 430 do mangá de My Hero Academia, que acaba completando o mangá como um todo. A obra se encerrou no volume 40. Para quem tem interesse em colecionar, sabe que aqui no Brasil o mangá de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, é lançado pela JBC. Até o momento tem 38 volumes lançados no Brasil, o 39 vai chegar em agosto e o 40 e o último ainda não tem data de quando ele vai lançar. Bom, antes de eu começar a falar realmente o que eu achei do último capítulo, se eu achei que realmente foi um final bom ou ruim para My Hero Academia, só queria falar duas coisas. Primeira, que já que acabou o mangá, eu vou fazer alguns vídeos especiais sobre a obra aqui no canal. O primeiro é esse aqui falando sobre o último capítulo, se o final foi bom ou não. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre a crítica do mangá, onde eu vou falar do mangá como um todo e vou dar uma nota para a obra. E no outro vídeo especial vai ser falando sobre o arco final. Se eu acho que o arco final foi bom, se eu acho que o arco final foi ruim, o que foi acerto, o que foi erro. Então a partir daí vai ser uma semana com vários vídeos de My Hero Academia. E agora eu vou falar como é que vai funcionar esse vídeo de hoje. Eu vou primeiro falar o que aconteceu no capítulo final e depois eu vou dar a minha opinião. Como normalmente eu faço com as análises de capítulos que eu faço. Como por exemplo com Berserk e também com Boruto, que normalmente eu faço análise deles. Aqui vai ser mais ou menos assim. Pra quem não sabe, o mangá, o último capítulo, ele começa já mostrando que não estamos mais falando de tempos atuais. Um tempo se passou, teve um time skip do capítulo 429 para o 430. E antes de começar o capítulo, é bom falar, eu acho a escolha narrativa bem duvidosa nesse começo. Eu vou falar o porquê. Porque normalmente o que os mangás shonen fazem? Eles mostram uma grande batalha, aí a batalha se encerra, aí depois tem mais um capítulo, normalmente, mostrando rapidamente o pós, aquele último arco, e aí normalmente tem um final, que é aquele final meio novelão, onde mostra como cada um ficou, quem ficou com quem, o que cada um está fazendo agora no futuro. Normalmente o mangá segue isso. E você normalmente sente bastante ver aqueles personagens, porque você acabou de ver um grande arco, uma grande batalha, é o final do mangá. A escolha aqui de fazer com que a luta final desse arco se encerre há uns 6 capítulos atrás, pra mim é uma escolha bem duvidosa. Porque quando você pensa nisso, parece que é um pouco broxante ver isso. É muito anticlimático. Porque imagina você que vai comprar um volume no final. Você vai comprar o volume 40. É como se o primeiro capítulo do último volume já fosse o final da batalha. E os outros 5 capítulos que vão ter é só o pós. Então esse pós já podia ser o encerramento do mangá. Esse pós já poderia acabar o mangá ali. Só que não, porque não precisava ter um ou até 2 capítulos mostrando o que aconteceu rapidamente pós-batalha e já pular alguns anos, como normalmente os mangás faz sentido. Aqui ainda fica muitos capítulos de piadinha, de repetição, de algo que não leva a nada e que pra mim até deixa um pouco anticlimático a batalha final e a conclusão que eles fizeram. Bom, como eu falei, aqui a gente começa o último capítulo com uma frase em narração em off do Deku, onde ele tá falando sobre os seus sonhos, como você nunca deve desistir e mais do que isso, como você fazer sua parte sempre vai ser muito importante, que você tem que correr atrás dos seus sonhos, que você tem que ser quem quem você quer ser. Você tem que realmente não achar que você é inferior às pessoas. Se você brigar, se você batalhar, você pode chegar lá. E como aquele primeiro passo que ele deu, quando ninguém imaginava para salvar o Bakugou, nos primeiros capítulos, fez com que essa grande jornada acontecesse. A partir daí, mostra um pouco do Kota, e quando ele aparece, a gente vai ver que ele está muito mais velho. Isso já indica que se passaram 8 anos. E nessa hora, ele está na sala dos professores para conversar com o Deku. E a gente sabe o que aconteceu com o Deku depois do capítulo 429. Ele virou um professor e a partir de agora, já que ele não consegue mais ter seus poderes, a gente vai ver o que vai acontecer a partir daqui. E aí mostra que se passaram 8 anos do capítulo 429 para o 430. Inclusive, mais uma escolha bem duvidosa, porque a gente termina o 429 vendo, por exemplo, o Deku conversando com a Uraraka, com todo mundo chegando e reunindo para conversar com ele. E a partir daí, essa time skip desse ponto pra cá, achei até um pouco estranho o ponto escolhido para poder transitar desse time skip, mas tudo bem, é mais uma escolha duvidosa de tantas que o autor tem na obra do meio pra frente. A partir daí, quando você vê
que ele fala que se passaram 8 anos, a gente acaba vendo também que o Aizawa ainda é professor da escola e que ele está ali do lado. E agora a gente vai ver rapidamente um pouco do que aconteceu nesses 8 anos. A gente fala muito sobre uma grande médica, que ela a partir dali, ela consegue curar as pessoas sem praticamente encostar nelas, e fala mais sobre uma coisa muito interessante que aconteceu nesses 8 anos, que foi mais uma guerra, mas agora uma guerra cibernética, onde eles falam que realmente teve robôs que quiseram destruir tudo, dá pra entender a partir daí. Isso é muito interessante, porque realmente mostra que nesses 8 anos, não é que não aconteceu nada, não é que os vilões simplesmente acabaram, não. Eles até mencionam que diminuiu o número de vilão, mas você vê que as coisas e as crises continuaram acontecendo, como acontece em todo mundo dos heróis. Você vê que teve uma revolução das máquinas, através realmente da pessoa que cuida das máquinas desde a época da escola, só que você vê também que teve uma guerra cibernética, e isso eu acho interessante, como realmente mostra que o mundo não ficou parado nos 8 anos, coisas aconteceram e pessoas mudaram. Logo depois disso, a gente vai para uma escola dentro da cidade e a gente é apresentado a um novo personagem chamado Dai. De primeira vista, eu até achei que ele seria o filho do Deku, afinal a arte e o personagem é muito parecido. Eu até achei que ele realmente poderia ser um filho do Deku. Só que não, ele é só alguém que está numa escola. E o professor fala a mesma coisa que ele fala lá nos primeiros capítulos quando está na sala. Quem vai querer se matricular para onde? E o Dai fala que vai querer entrar na escola UA. E a partir daí ele é zombado pelos outros alunos porque eles acham que a individualidade dele é realmente muito fraca, que ele é muito fraco para entrar lá. Assim como aconteceu nos capítulos iniciais, quando falaram que o Bakugou ia entrar no AUA, porque ele era o aluno mais pronto para fazer aquilo, ele era fã do All Might, sabe que aquela escola levaria ele mais perto de ser um herói, só que só poderia ser uma pessoa praticamente por sala, porque é muito difícil de entrar, e o Deku resolve entrar também. Aqui é mais ou menos isso. Os alunos querem entrar na UA, mas o Dai também quer e acabam zombando porque falam que a individualidade dele é muito fraca para entrar na escola. Porque o que acaba acontecendo? O Deku, ele acabou sendo zoado no começo do mangá, porque realmente ele não tinha individualidade. Então não tinha como ele entrar na maior escola de heróis a partir dali. O Dai é o oposto. Hoje em dia, com menos vilão, acabaram ficando muito mais rigorosos para deixar as pessoas entrarem na escola. Ainda mais numa escola que é conhecida por ter os grandes heróis que salvaram o mundo. Então a partir daí, eles ficam zombando porque para eles é praticamente impossível alguém com uma individualidade tão fraca, que no caso é jogar pratos da cabeça, não vai conseguir entrar lá. E mostra também um pouco de como sempre vai ter um novo Deku nas escolas, alguém que parece que não tem futuro em relação pelo que o mundo acha, mas ele vai tentar se erguer mesmo assim pelas suas próprias pernas. E também é bom para mostrar um pouco de como as coisas mudaram ao longo desses 8 anos. Aí a gente vai chegar naquele ponto de mostrar o que aconteceu com alguns alunos depois desses 8 anos, como por exemplo, o Tentáculo, ele acaba saindo bastante, ele acaba virando um dos heróis mais promissores que tem. Porque quando ele virou um herói, ele rapidamente fez muitos resgates, fez muitas missões difíceis, subiu no conceito do povo e mais do que isso. Ele é alguém que luta suas batalhas contra o preconceito e combina muito com o arco de origem dele como um todo, que mostrou muito nesse arco final. Achei muito legal. Depois mostra o que aconteceu com alguns outros alunos, como por exemplo, o Ingnil, a Frop, a Uraraka e também a Momo. Eles estão meio que viajando o mundo, um pouco do país, para poder realmente ir em escolas particulares, para poder mostrar um pouco a importância dos heróis para as próximas crianças. É o que eles falam, de novo, com cada ano que passa, com cada vez menos vilão, acaba que os heróis acabam não precisando ficar sempre na mesma área, sempre cuidando de um lugar, porque não é mais tão perigoso assim. Então eles acabam conseguindo expandir a sua zona de trabalho e a partir daí, chegando mais longe, eles conseguem ir para outros países, outras cidades, para realmente apresentar tudo. Vale lembrar que os países entraram em paz porque eles ajudaram a reconstruir o Japão depois da última guerra. Depois tem uma cena rápida da Eren, só pra mostrar como é que ela tá. Já mostra que ela já é adolescente, provavelmente a idade do Deku, como ele entrou na UA. E a partir daí a gente consegue ver também que ela foi pra área da música, que é muito legal. Porque ela canta muito bem no festival. E no último arco, quando ela sabe que ela não vai conseguir ajudar muito o Deku, ela fala que ela quer que ele ouça ela cantar quando ele melhorar os seus machucados. Então a partir daí, ver ela indo pra escola mais velha com um violão, é muito legal pra mostrar como ela quis seguir a carreira de cantora. Logo depois a gente vai chegar na sala onde está conversando o Deku e o Aizawa. Volta lá pro começo, naquela sala dos professores que eles estão conversando. O começo da conversa mostra o Aizawa mostrando que o Bakugou mais uma vez entrou em confusão. Porque o Bakugou é um dos heróis mais fortes que tem dentro desse universo. Um dos que poderiam ser o top. Mas o problema é, ele sempre é penalizado e ele sempre acaba caindo no ranking de herói. Porque gravam ele, porque falam com ele, e ele é muito explosivo e trata mal todo mundo e ele caiu no ranking. Nessa hora também mencionam que o Todoroki vai ser essa pessoa que provavelmente vai subir lá no ranking. Vai conseguir chegar lá em cima
cima e realmente vai conseguir se tornar um dos grandes heróis nesse momento. Também falam que ele mudou muito, que hoje em dia ele já entende mais o papel de herói, que a partir daí ele aceita muito mais fácil o assédio dos fãs da sua volta. E também o Deku nessa hora menciona que o Togato é um desses heróis que nesse momento está no topo. Logo depois tem um diálogo entre o Aizawa e o Deku, falando um pouco sobre solidão. Porque o Aizawa começa a mostrar todo mundo evoluindo, que cada personagem está numa área, e a partir daí ele pergunta sobre solidão, sobre ele estar sozinho, se ele não se sente sozinho a partir dali, se ele não pensa num futuro que ele pode fazer, porque todo mundo está numa nova fase e ele virou só um professor. Logo depois disso, o Dai acaba chegando perto da estátua do All Might, porque ele gosta de chegar lá para pensar no que ele vai fazer. E na mesma hora, o Deku vai chegar perto realmente da estátua do All Might. Nessa hora, uma criança escorrega, cai e ela vai se machucar. O Deku pula para salvar ela, mas o Dai é mais rápido e salva ela antes. Nessa hora, o Deku percebe algo muito parecido, que é ele, sem poderes, sem ter nenhum poder, ele acaba pulando e arriscando a sua saúde física para salvar uma pessoa. E aquela criança fez a mesma coisa que ela. O poder do Dai não ia salvar ele. Se ele cai, ele ia se machucar, mas ele deu aquele passo a mais. O mesmo passo que o Deku deu para salvar o Bakugou lá no primeiro capítulo contra um grande vilão. Logo depois disso, o Dai acaba conhecendo o Deku, ele é muito fã do Deku, e ele começa tendo todo um diálogo, onde ele fala que ele sempre vai lá, que ele gosta de conversar com o All Might, e que ele sabe que ele quer ser um herói, mesmo ninguém confiando nele. Nessa hora acende uma chama no Deku, que ele vê que praticamente o Dai é ele mais novo. A partir daí, ele acaba conversando com ele e dando alguns conselhos de como ele deveria usar o seu poder e falando que ele nunca deveria desistir. Logo depois desse diálogo, o Dai percebe que sim, ele tem que continuar, que ele não pode desistir, que pessoas confiam nele, e logo depois disso ele acaba saindo, e aí o Deku vai voltar para a escola para ser o professor, vai ser mais um dia de professor, mais um dia de aula, e ele fala, eu não posso desistir, se eu não tenho mais poderes agora, o que eu vou fazer é motivar as pessoas através da minha fala, para fazer com que ninguém se desista e ninguém se sinta sozinho, para mostrar que até o humano mais fraco, ele pode ser um grande herói para outras pessoas, e o capítulo se encerra. Logo depois, antes do capítulo e o mangá se encerrar, embaixo ainda tem mais um diálogo, que é o All Might, que aparentemente está fora do Japão, ele chega pro Japão e ele leva uma mala pro Deku, falando que era uma mala muito cara, mas ele queria dar de presente pro Deku. O Deku no começo não aceita, mas ele fala que até o Bakugou fez a vaquinha para todo mundo conseguir comprar aquela armadura, aquela caixa, que a gente sabe que vai ser a armadura do All Might, a gente sabe que ele vai conseguir usar a partir daí. Aí aparece o Bakugou falando para o Deku que é pra eles irem junto, para começarem a lutar de novo, serem heróis de novo, e aí realmente o mangá se encerra. Bom, agora eu vou falar um pouco o que eu achei do capítulo em alguns pontos para dar minha análise final dessa obra. Bom, eu acho que ele tem muitos problemas. Esse capítulo ele não foi um último capítulo bom. Eu sei que ele é aquele capítulo padrão de mangá shonen, que a gente vai ver o que aconteceu com cada um dos heróis, o que aconteceu com cada um a partir de agora, como ele é visto pelo mundo. E é legal ver isso. Muita gente não gosta, muita gente até fala que não precisava. Eu acho legal. A gente acompanha uma jornada como um todo e é legal ter praticamente esse presente final de olha como cada personagem que você leu por 40 volumes no caso, você vê o que aconteceu com eles. E pra mim não é um final ruim nesse ponto. Mas as escolhas para chegar até aqui são ruins e a escolha final da última página também não me agrada. Como eu falei, eu já não gosto muito de como eles conduziram até chegar nesse último capítulo. Da última luta até o momento que já mostra o que aconteceu depois da guerra, eu já acho que são capítulos até um pouco chatos. Tem uma diversão ou outra ali em relação a algumas piadas, My Hero Academia tem personagens carismáticos, mas tem muita coisa que poderia pular. Pra mim já tira muito do que seria o impacto daquele final. Aquele final legal de, olha, até parece que a luta não teve uma importância, porque em vez de acabar o mangá, fica vindo capítulos de piada. Então eu já não gosto disso para como começa o capítulo. Então eu já não chego motivado, querendo ver o capítulo, ver como terminou. Aí depois eu acho o capítulo muito expositivo. Parece que o autor, ele não sabia exatamente como, ele queria passar uma mensagem, ele tinha medo de como passar a mensagem. Então a partir daí, tudo é muito expositivo. Se você for ver, a maioria dos capítulos, ele mostra rapidamente cada um dos personagens e o mangá se encerra. Aqui não, aqui fica parado. O último capítulo do mangá de My Hero Academia, metade dele é o Deku sentado numa mesa conversando com a Aizawa. Não tem como ser algo menos impactante, menos emocionante do que isso. E ainda, como eu falei, muito expositivo, é muito diálogo que parece que é repetitivo e não leva a nada. Você ficou vários capítulos mostrando tudo o que aconteceu. Você tem medo que o seu público não entenda o que você falou e a partir daí você realmente vai ficar explicando tudo dessa forma tão mastigadinha pro público? Eu não gosto. Óbvio, é um mangá shonen, é um mangá para adolescente. A ideia é essa. Mas, de novo, eu não esperava que fosse um final como o Evangelion, que é pra explodir de cabeça e você realmente ficar refletindo sobre aquilo. Não, eu acho que essa questão do final ser escrito assim não é ruim, mas a forma como ele escreveu não me agrada. Então esse é o primeiro problema.
Outro problema, exatamente porque não tem aquele final impactante para o capítulo final, eu não tava tão empolgado para saber o que aconteceu com cada um. E a forma como eles mostram também não é legal. Se é legal ver um pouco mais do Todoroki, aí você mostra um pouco mais do Bakugou, aí você mostra um pouco mais de outros personagens. É mais ou menos o que o Naruto fez. O último capítulo de Naruto praticamente não tem o Naruto, é focado no Boruto. E isso pode ser uma escolha que pessoas gostam, pessoas não gostam. Obviamente fizeram aquilo porque ia sair o anime de Boruto, mas quando você pensa, ele é um capítulo que ele mostra rapidamente cada um dos personagens, mostra com quem ficou com cada um, mostra o filho de cada um, e você termina falando, que legal, olha esse personagem com aquele ali. Isso não é incrível, não é o melhor capítulo do mundo, mas muita gente gosta de ver isso aí. Aqui não, aqui ele nem te entrega isso. Aqui você vê rapidamente o Bakugou no celular, uma imagem do Todoroki, a parte da que aparece a Momo com a Uraraka e a Frop, por exemplo, é num canto cheio de balão, você nem consegue curtir aquele momento. Então ainda por cima tem esse detalhe de como ele mostra os personagens, e nem mostra todos, mostra muito poucos. Tem tanto personagem interessante que ele podia mostrar e ele não mostra. Então o capítulo é muito expositivo, não gera o impacto que deveria gerar, e a partir daí ele entra na parte pior do capítulo pra mim, que é a parte final. Porque ele acaba falando a seguinte frase no final do capítulo: e foi assim que todos nós se tornamos o maior herói da história. Olha, eu não me importo muito em relação a como ele vai mudar algumas coisas ao longo da sua história. Afinal, de um dia pro outro a gente não é a mesma pessoa. Imagina anos. Provavelmente o autor sentiu exatamente isso. Quando ele começou a escrever My Hero Academia, ele devia ter um pensamento de para qual caminho a história ia levar. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos e sua vivência, ele quis mudar algumas coisas e ele resolveu mudar o final. Mas aí é que entra o problema. Ele muda em relação à coisa que ele mostrou no primeiro capítulo. Quando termina o primeiro capítulo de My Hero Academia, no anime e também no mangá, o Deku fala a seguinte frase. Ele acaba encontrando o All Might. O All Might, na verdade, no segundo episódio, né? Ele acaba falando que ele vai transformar o Deku em herói. Ele chora, uma cena linda, e termina falando: e esse é o começo da história de como eu me tornei o maior herói do mundo. O número 1, no caso, né? Não o maior, mas o número 1 herói do mundo. E a partir daí, quando você vê aqui, todo mundo virou e acaba sendo muito decepcionante. Porque, de novo, eu acabei de falar do Evangelion, que é um mangá que normalmente é um anime, que é muito mais reflexivo. Até o Cowboy Bebop, alguns animes, o Len, são animes e obras que vêm com foco de o final não vai ser bonito, o final não vai ser legal, o final vai ser reflexivo pra você pensar sobre isso. Aqui não, aqui é um mangá shonen. A gente quer um final feliz, ou não precisa ser super feliz, mas você precisa ter um final que a história tá levando, e a história levou pra isso, de um anime de super-herói. E no final, quando ele fala essa ideia de nós todos somos heróis, não é uma ideia ruim, mas como o autor construiu até ali, ele cria um retcon na própria obra, e mais do que isso, ele acaba deixando o final mais triste ainda. Porque é o seguinte, a ideia do final de todo mundo virar um grande herói não é ruim, a ideia em si não é ruim, mas como ele conduz, desenvolve a história pra chegar nesse final, aí sim é ruim. Porque é o seguinte, no fim das contas, qual é a principal mensagem de My Hero Academia? É que você pode ganhar do maior gênio, mesmo sendo alguém que só é esforçado. O Deku foi isso. O Deku ele foi ganhando os poderes ao longo da obra, mas ele começou como um Zé Ninguém, e a partir daí ele ganhou os poderes, e ele mostrou que como ele ficava batalhando pelo seu carisma, pela sua amizade, ele mostrou que mesmo ele não sendo alguém que merecia ter os poderes, quer dizer, alguém que não tinha poderes, ele poderia ser o maior herói. Chegar nesse final, essa conclusão de, olha, ele percebeu que ele se tornou um dos grandes heróis, mesmo vindo do nada, é uma mensagem interessante até para um público mais jovem de, olha, não desista dos seus sonhos, você pode não ser o melhor nisso, mas você pode melhorar naquilo. A mensagem não é ruim, só que gera esses dois problemas, que acabam para mim sendo acaba deixando o final ruim. O primeiro é, como eu falei, você apresentou o primeiro capítulo falando que ele virou o grande herói de todos os tempos. Isso não aconteceu, é uma mentira. E a segunda coisa que também vale destacar é como ele trabalhou a história para chegar até ali. Porque se ele vai com esse final, mas ele consegue trabalhar a história muito bem para chegar até aquele ponto, tudo bem, mas eu acho que ele não trabalhou. Então esse é o problema. Se ele trabalhasse bem essa ideia, tava tudo bem, mas eu acho que ele também não consegue trabalhar. Então pra mim o capítulo final, em quase tudo, ele acaba me decepcionando. É legal ver uma coisa ou outra, mas é muito decepcionante. É mais decepcionante do que ruim. E ele tem mais dois pontos que eu tenho que destacar aqui. O primeiro ponto seria o final, depois desse aí, que é a armadura do All Might dando pro Deku. Dá até pra discutir se a armadura que ele vai dar é a mesma do final, ou é só um braço mecânico, assim como apareceu no filme To Hero. E por que eu falo isso? Porque existe uma arte, antes de chegar nesse ponto, no último, depois dessa parte, onde mostra o Deku com um braço mecânico. Então deixa eu entender que é um pouco da roupa robótica que ele vai ter a partir daí. Então dá pra ter essa discussão. Mas o ponto não é esse, o ponto é, realmente,
eu não gosto desses finais, que é aquele final de... a gente acabou, mas a gente não quer realmente acabar. Se vocês derem dinheiro, a gente volta. Eu não gosto muito dessa ideia. Alguns mangás acabaram assim. Vou dar 2 exemplos até um pouco recentes. Fairy Tail e Shokugeki no Soma. São 2 mangás que eles terminaram da seguinte forma. Visivelmente o autor não queria terminar, ou ele não sabia terminar, então ele terminou de uma forma meio que continuamos no próximo capítulo, sendo que o mangá se encerrou. Eu não li muitos volumes pra chegar no final e ter um final de, olha, a gente continua na semana que vem. Isso não é legal. E My Hero Academia fez um pouco isso. Porque My Hero Academia tem muita importância no mercado de animes e mangás. Ele quebrou a bolha da sua estreia, é um dos mangás que mais vende, e por isso que ele tem anime, e por isso que ele vai ter mais 2 filmes, e por isso que ele tem jogo de videogame, porque ele faz muito sucesso. Então o autor deixou um gancho pra ter um My Hero Academia Next Generation, onde você vai ver esse Dai sendo protagonista, ou vendo o Deku agora sendo um herói como robô, com aquela roupa robótica, ver um novo mundo. Ele pode querer pra esse caminho, só que eu não gosto desse tipo de obra que realmente deixa essa ideia de, olha, você leu 40 capítulos, você esperou chegar nesse ponto, então você não vai ter isso. Eu não vou te entregar ele sendo um grande herói, e eu não vou te entregar um final da obra. Eu também não gosto muito de mangás que terminam dessa forma. Parece que até um desrespeito com o leitor que leu a história como um todo e não tem aquele final devido. Parece, terminou, mas se quiser saber como vai terminar de verdade, você tem que comprar o nosso próximo spin-off. E a última coisa que eu também não sou fã do que eles fizeram seria envolvendo o Deku triste. O que eu quero dizer com isso? Tem um meme muito famoso de Boruto que é o seguinte: o Naruto é triste em Boruto sendo um Hokage. A gente leu 71 volumes, a gente viu um menino falar da primeira ao último capítulo que ele queria ser Hokage, e quando chega no Boruto, e a gente vê ele sendo finalmente Hokage, que legal, a gente tá vendo o Naruto sendo Hokage, não, a gente não vê muito bem isso. A gente vê um cara triste, depressivo, que trabalha mais do que ver a família, e toda aquela jornada que a gente viu por 71 volumes acabou se tornando um homem adulto triste. E My Hero Academia é exatamente isso. A gente termina com o Deku triste, sozinho, como um professor da escola que ele tanto sonhou em entrar. É um final muito melancólico para um personagem, para um mangá shonen. No fim das contas, nada combinou tão bem com esse final. Eu não acho, de novo, o pior final do mundo. Tem coisas boas ali, mas de modo geral, é um final que realmente combina com os últimos arcos da obra. Uma grande decepção. E no fim das contas, se você parar pra pensar, esse último capítulo combina bastante com a obra de My Hero Academia, ou com os últimos arcos que aconteceram. Que foi, tem muito potencial, você vê muita coisa legal ali, mas no fim é mais fraco e mais mal desenvolvido do que realmente legal, empolgante como poderia ser. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do final de My Hero Academia? Se gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.